seguindo o segundo vídeo, amados e amadas, quando Deus diz não aos meus sonhos, aos seus sonhos, imagina só, você planeja algo por muito tempo, se prepara para aquilo, sonha acordado, todos os detalhes, perde às vezes até o sono, de repente, de maneira mais inesperada, o possível, aquilo parece estar acontecendo, estar dando certo, você se anima, finalmente não pensa, Deus respondeu às minhas orações. Ou melhor, finalmente você pensa, Deus respondeu às minhas orações. Entretanto, pouco a pouco, você percebe que a paz que deveria acompanhar naquela decisão não chega. E por mais que você queira que aquele sonho se concretize, seu coração está cheio de dúvidas e seu diário espiritual lotado de páginas de orações pedindo paz, conforto. Não era para ser assim, você pensa, mas você continua, você força, você se esforça, parece tão correto, tão adequado, traria tanta glória ao Senhor, porque então isso insiste em não se concretizar. De repente, em meio ao turbilhão de vozes na sua cabeça, você ouve o sonoro e ressonante não, a voz do Senhor. Aquele não que você insistiu por meses em fingir não escutar, agora ressoa tão alto quanto o trovão em meio à tempestade que está no seu coração e você não consegue mais ignorar, esconder ou não querer ver. Mas aí algo surpreendente acontece. Paz. Paz como você não sentiu durante muito tempo. Ela te invade e você vai dormir com um sorriso no rosto, porque finalmente deixou a vontade dele ser maior que a sua. Amados e amadas, pense consigo mesmo, quantas vezes essa situação se repetiu na sua vida. Talvez não tenha acontecido exatamente da mesma forma, talvez você não chegou a abrir a mão dos seus sonhos, não chegou a obedecer ou não, ressoando na sua cabeça, não quis enxergar. Talvez você esteja agora mesmo lutando contra a vontade de Deus, dando muras em ponta de faca, como diz o ditado popular, tentando empurrar seu sonho de barriga, como diz o ditado popular, tentando empurrar seu sonho ladeira abaixo, como diz o ditado popular, quando Deus está mudando você para abrir a mão. Isso é cansativo, é exaustivo. Você pensa, mas não tem nada de errado nisso, que o sonho faria tão bem para mim, seria tão bem para muita gente. Mas quando Deus diz aos seus sonhos, aos nossos sonhos, é porque aquilo não seria bom para você, seria desastroso aquele teu sonho. Se Deus diz não, obedeça, porque aquilo não seria bom, seria desastroso a você. Nós cremos em um Deus de amor, de misericórdia, nosso Pai, um Deus que tanto nos ama, que prova a nossa fé, nos passa pelo dolorido fogo que saiamos mais parecido com Ele, nos enfraquece para nos purificar, nos deixa pequeno para nos tornar grandes. Confesso a vocês que durante minha passagem pelo fogo, amados e amadas, nessa situação, eu estou relatando a vocês e quase duvidei desse amor divino. Eu pensava, porque Deus dos milagres, que me ama com um amor eterno, não faz um milagre e permite que meu sonho se realize. Eu olhava para um cartaz que tem na parede da cozinha, no qual eu escrevi Jeremias capítulo 31, verso 1, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Eu olhava para aquilo e achava muito difícil de acreditar essas palavras que eu repito. Com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Meu Deus, em sua bondade, e merecida por mim, me faz lembrar daqueles momentos da história de Abraão. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui. Servos amados e amadas, Deus diz a você, fala para o teu irmão ao lado: eis-me aqui, eis-me aqui. E disse:
toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-lhe ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2. A Bíblia não relata, mas eu posso imaginar que isso passou pela cabeça de Abraão. O mesmo Deus que havia lhe prometido, agora lhe pedia que sacrificasse o seu filho. Porque eu sei, Abraão era um servo de milhões de vezes mais fiel e maduro na fé do que nós. Mas eu creio, mesmo em sua fé, ele sofreu. Foram 3 dias até chegar no lugar onde o sacrifício deveria ser feito. 3 longos dias pensando, repensando, sofrendo. A palavra diz que Deus provou Abraão. E ele foi aprovado, ele levou até as últimas consequências do mandado de Deus. E Deus o recompensou. Estendeu Abraão a sua mão e tomou cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a mão sobre teu moço, seu menino, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho amado. Então levantou-se Abraão em seus olhos aos céus, e eis que o carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi aí que Abraão tomou o carneiro e ofereceu de holocausto em lugar do seu filho. Gênesis capítulo 22, verso 10 e 13. Aqui eu quero homenagear meu filho Heitor, primogênito. Amém. Sabe, amados e amadas, a verdade é que no fundo do nosso coração, a gente quer crer que por causa da nossa obediência e sacrificar nossos sonhos que temos por causa da vontade de Deus, Ele fará como fez Abraão e proverá uma saída. As lágrimas, família, amados e amadas, são ditadas no coração nesse momento desse servo. Mas pode ser que ele não queira isso. Pode ser que eu tenha desistido dos sonhos e você também. Agora, que isso seja para sempre, porque esse sonho não faz parte dos planos dele. Isso é dolorido, sim, mas faz parte do seu sonho. Mas ele não permite. Se ele não permite, amados e amadas, nunca desista, porque a fé, ela nunca morre. A fé nunca nos faz desistir. Temos que ter fé no soberano Deus, nosso Pai, porque Ele nos ama, Ele nunca nos abandona, nunca nos deixa no vácuo, como diz na gíria. Mas quando eu olho para a Bíblia, que não descreve mentiras, uma história real, eu vejo histórias de Abraão, José, que ficou preso sem entender porquê, e vemos no final algo como a restauração da paz. Pode ser que eu não receba a realização desses sonhos no futuro, mas uma coisa eu tenho certeza, amados e amadas: a paz que inunda o meu ser é eterna e não me deixa vacilar. A minha fé é sólida, ela é minha paz, ela é suficiente. E se Abraão não negou o seu próprio filho ao Senhor, eu ousaria negar o meu sonho de estar com você, família. Creio que Ele tem planos para nós, para mim, maiores do que nós jamais podemos imaginar ou pensar. Ele nos prova sempre, a todo momento, nos faz passar pelo fogo. Passar pelo fogo dói, mas sair mais parecido com Cristo faz valer a dor a pena. Passar pelo fogo dói, mas sair mais parecido com Cristo faz a dor valer a pena. Amados e amadas, se você tem um ressonante não em sua cabeça, mas está com medo de responder a Ele, lembre-se da história de Abraão. Ele estava pronto de sacrificar seu próprio filho por amor, a obediência a Deus, mesmo achando estranheza nesse pedido, como nós várias vezes achamos estranhos o proceder de Deus, mas Ele sabe tudo. Eu quero amar a Deus a esse ponto, ao ponto de fazer morrer eu
o meu próprio eu, meus sonhos, direitos e vontades de carregar a minha cruz para que Ele seja tudo para mim. Cristo está em nós, Cristo é a esperança, amados e amadas, e a glória. Nunca desista dos seus sonhos, pois sempre há uma esperança no meio deles, sempre haverá uma esperança dentro de você, para que você consiga tudo o que Deus lhe dá. Em nosso dia a dia, a vida passa tão depressa, né, família? Que não paramos um minuto para sonharmos. Às vezes nem sonhos, não temos tempo, pois deixamos de acreditar que o sonho pode se tornar uma realidade às vezes. Simplesmente deixamos de lado tudo o que tínhamos sonhado por causa de tantas dificuldades, por falta de tempo, que nos sobreveio no decorrer da sua vida, e que não adianta mais insistir nesse sonho, pois não há mais nenhuma esperança e que jamais se tornarão realidade. Você desiste, nunca desista. A palavra sonho no hebraico quer dizer Alam, ou seja, o Senhor nos dá sinais de Deus e nos fala de coisas futuras. Para o povo de Israel, o sonho era demasiadamente importante e sagrado, pois a revelação divina para homens era tão importante que o faraó Nabucodonosor procurou um homem sábio que pudesse interpretar os seus sonhos, para saber qual era o significado dos sonhos, para que a vontade dos deuses fosse cumprida. No livro Joel, capítulo 2, verso 22, escreve que os velhos sonharão e os jovens terão visão. Então a revelação de Deus era manifesta também dessa forma, e não somente por profecias ou pelos sacerdotes, que era a ponte entre Deus e os homens. Mas eu gostaria de compreender o sonho como um projeto. No nosso dicionário encontramos o significado que nós julgamos muito importante, pois nos diz que sonho é desejar ardentemente e almejar um futuro melhor. Pois bem, a verdade, por bem da verdade, que desde cedo aprendemos a sonhar, pois quando crianças, que nunca imaginou e disse para os pais que gostaria de ser quando crescesse, como médico, piloto de avião, bombeiro, dentista, polícia, outras coisas mais. E quando nos tornamos jovens, esse sonho acaba se tornando coisas do passado, pois não insistimos nesse sonho, porque agora julgamos que isso não é mais importante, pois está distante de uma realidade que vivemos hoje. Mas ler um livro pequeno de Jeremias, entendemos que o Deus que servimos sempre tem um pensamento, ou seja, sonhos para a nossa vida, antes mesmo que fossem formados no ventre de sua mãe, Ele lhe prometeu. O Senhor tem um futuro para nós, pois parte B do livro 11, ele afirma que a vontade dele, Jeremias, nos dá um futuro melhor. Ele é a nossa esperança. No livro de Jó, capítulo 14, verso 7, diz que a esperança para a árvore cortada, que é o cheiro das águas, brotará. Quantas das vezes nos sentimos como a árvore cortada, pois ninguém vê o futuro para nossas vidas? Os ventos estão sempre soprando ao contrário para nós. Tudo que colocamos para fazer não dá certo, e por isso achamos que estamos só e deixamos os nossos sonhos secarem, acabarem. Como já não existe mal mais, perdemos a esperança. Que sonha entre uma dimensão para outras coisas se tornam possíveis. Quem nunca sonhou, uma vez que se viu voando como Superman, tendo superpoderes e conseguindo salvar alguém do perigo, mas ao acordar desse sonho, se viu que era apenas um mero mortal, sem poderes algum, mas que embora foi um sonho, teve sensação ao levantar, que voou de verdade e que teve superpoderes para lutar e para vencer. O que fazer então, amados e amadas, para mudar essa história? O primeiro, continuando, amados e amadas,
O primeiro passo é crer para mudar a sua história, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1 e 3, Romanos capítulo 4, verso 20 e 21, Abraão não duvidou. Segundo, é de que trocamos ou vendemos os nossos sonhos, assim como fez Esaú, trocou o seu direito de primogenitura apenas por um prato de lentilha. Gênesis capítulo 25, verso 31 e 32, quando valeu a pena esse sonho, amado? Quanto está disposto a lutar por ele? Terceiro passo é enxergarmos longe, assim como a águia, pois vamos conseguir visualizar pela fé o nosso futuro. É interessante no livro de Gênesis capítulo 37, no verso 5, que diz que sonhou José um sonho. Na nossa gramática poderia iniciar esse verso então dizendo apenas sonhou José. Mas tem algo mais do que dizer, que José não apenas sonhou, mas teve a revelação acerca do seu futuro, que Deus o faria maior que os seus irmãos. Vejamos então por que é preciso enxergarmos além para sermos abençoados, tendo em vista que os nossos sonhos que Deus tem para você e para mim é a revelação da vontade dele para a sua vida. O quarto passo é ser perseverante, ou seja, jamais desistir para os nossos projetos, para a nossa vida familiar, sentimental, profissional, mesmo que as circunstâncias apontam que não vamos conseguir, como se estivéssemos em um barquinho à deriva, diante da fúria do mar, com as ondas altas e castigar o barquinho, que não pode levar, que nos pode levar ao naufrágio, mas pelo contrário, se passarmos pelas ondas, vamos ter logo uma grande bonança, com uma beleza como o pôr do sol. Um exemplo da perseveração de José, do Egito, que teve que trilhar por caminhos árduos, até que seus sonhos se tornassem realidade em todas as áreas da sua vida. Imagine só, amados e amadas, ao contar seus sonhos, despertou entre seus irmãos a inveja, e por isso que devemos aprender a guardar segredos, às vezes, não compartilhando com qualquer um, mesmo que esse seja um próximo a você, pois devemos ter cuidado com os irmãos de José à sua volta, amado e amada, pelo caminho, e fazer com que desista dos seus sonhos, colocando sempre obstáculos, pois o que almejamos está fora da nossa realidade. Mas podemos se colocar como Ezequiel no capítulo 37, verso 1, que embora se encontramos em um vale de ossos secos, onde não há nenhuma esperança, conseguimos diante deste vale profetizar para que esses ossos possam novamente reviver. No entanto, para isso necessita que pela nossa boca pedimos, profetizamos, tomamos posse, perseveramos e agradecemos para que o milagre venha acontecer na sua vida. Amém. Deus quer que você simplesmente creia, profetize, tome posse, agradeça algo melhor para o teu futuro, pois como a viúva de Naim, que estava enterrando o seu futuro, o seu filho, aquele que certamente iria prover todas as suas necessidades e sua velhice, e não tinha mais o que fazer, pois o menino estava morto. Mas de repente, no seu caminho, surge um homem que a própria esperança chega até aquela mulher e diz: não chores. E logo após toca o coração e ordena que o menino levante. E no mesmo instante ele obedece, e eis que o milagre da ressurreição. Isso quer dizer que embora os seus sonhos foram destruídos, uma vez hoje o Senhor lhe dá esperança da vida dos seus sonhos, e dizendo que embora você tenha uma vez perdido tudo que sonhou, hoje Ele faz renascer em seus sonhos, ou seja, os teus projetos, que se tornem realidade, pois Ele é poderoso, é o Deus do impossível, para fazer abundantemente mais do que você pede ou pensamos. Basta somente você crer, confiar, nunca desistir, acreditar dos seus sonhos, pois há uma esperança para o teu futuro, que o Senhor diz que Ele te ama de todo o coração, seu filho.
Então, amados e amadas, nós temos que ter a esperança que um sonho um dia virá. Nunca desista, pois nós temos que ter fé em tudo que fazemos, em tudo que pedimos. Nós temos que ter fé, pois a verdadeira paz é o instrumento do nosso dia a dia. Devemos lutar pela família, lutar pelo sonho, pois o nosso amor com Deus nos faz sentir a alegria imensa pelo amor que temos ao próximo. Que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O apóstolo João reafirmou aquilo que Jesus e os profetas já haviam dito antes dele. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir o seu irmão padecer necessidade, fecha-lhe o seu coração, como pode permanecer ele no amor de Deus? 1 João capítulo 3, verso 17, dedico essa palavra às servas do Senhor. E se alguém disser, ama a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João capítulo 4, verso 20, e ainda, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João capítulo 4, verso 18. Nesse período que nós nos encontramos, amados e amadas, nessa crise mundial, por conta de pandemia, guerras, fomos distanciados das nossas igrejas e, consequentemente, não podemos, às vezes, ir à igreja e adorar a Deus em comunidade, como fazíamos anteriormente, diante dessa nova situação que envolve sérias e legítimas restrições sanitárias, medo, guerra, agrupamento de pessoas. Talvez surja uma pergunta: como posso adorar Deus diante da comunhão da minha igreja? É verdade que muitas igrejas estão se adaptando e realizando suas reuniões através de sites, aplicativos e comunicação disponível na internet, de certa forma mantendo um pouco a adoração comunitária. Graças a Deus por esses recursos, mas o fato é que, sem querer entrar no mérito dessa questão, o culto online é válido ou não? Estamos sentindo o nosso culto de adoração a Deus que está deficitária? Lá no nosso íntimo parece que algo está faltando. A reunião das famílias, a reunião dos irmãos, do culto da igreja, talvez. Esse sentimento explica pelo fato do culto ter, por essência, uma atmosfera de amor característica, a presença de Deus em meio ao seu povo reunido, onde Jesus disse: onde tiver dois ou mais, eu estarei presente. Deus nos ama, por causa desse amor podemos amá-lo também, amar o próximo, mas quando o próximo não está presente, algo nos falta mesmo. Mas não se esqueça de entrar no seu quarto em secreto e falar com ele e adorar a Deus. Não se adora só a Deus nas igrejas, mas sim, Deus está em todo lugar. A palavra de Deus nos ensina que adorar é servir, amarás o Senhor, o teu Deus, com todo o teu coração. Portanto, quando estamos reunidos num culto de adoração, estamos servindo a Deus e ao próximo, pois o culto é o meio da graça de recebermos e compartilharmos o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Eu sempre digo, amados e amadas, que um pedido de uma pessoa tem uma força perante Deus, mas o conjunto de um culto de várias pessoas tem mais força. Que coisa que aprendemos nas escrituras é que a adoração pressupõe amor. Isso significa, e fica claro, que o Senhor Jesus resume toda a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo e a nós mesmos. Quando adoramos ao Senhor, entramos em uma relação intensa de amor oriunda de Deus, que permeia toda a nossa alma ao ponto de podermos amá-lo em todo o seu ser, o nosso ser, e também amar o próximo como a nós mesmos. Nesse ponto, fácil e importante ressaltar que o amor ao qual nos referimos é o amor verdadeiro que provém de Deus, que só existe no ser de Deus. Diante disso, podemos dizer que amamos a Deus em todo o nosso ser e o próximo
como a nós mesmos. Estamos adorando a Deus verdadeiramente. Podemos dizer ainda que estamos nessa relação de amor referenciado em Deus. Somos impulsionados a servir o próximo como você, serva do Senhor, serve aos filhos o próprio Deus, pois ele disse ao apóstolo que não ama ao seu irmão, não ama a Deus. 1 João capítulo 4, verso 20, ou aquele que tendo recurso e nega auxílio ao próximo, não ama a Deus verdadeiramente. 1 João capítulo 3, verso 17. Amados e amadas, portanto, diante dessa nova situação, eu quero propor a você uma forma de adorarmos a Deus de todo o nosso ser. Com isso eu não quero dizer servir o próximo substitui culto de adoração nas igrejas. Absolutamente. Estou apenas argumentando sobre uma outra forma de adorarmos a Deus, lembrando inclusive que além de uma forma de não substituir a outra, elas estão interligadas e complementam e são codependentes. Lembre-se, entre no seu quarto em secreto e adore a Deus em todo lugar. Tudo isso em mente, eu gostaria de sugerir ações para servirmos o próximo em amor a Deus nesse momento de situações de guerra, pandemia. Faça contato com pessoas que pertencem e que precisam de você, como idosos, crianças desamparadas, enfim, pessoas que precisam de você. Fique atento às condições físicas, psicológicas de quem rodeia, vizinhos. Faça contato com seguranças. Uma conversa pelo portão, na sacada do apartamento, por telefone, são meios seguros de manter contato com a vizinhança. Nessas conversas, solicite e pergunte se estão precisando de comida, remédio, outras coisas materiais e espirituais. Verifique se estão precisando de ajuda espiritual. Exponha o Santo Evangelho e ore por eles. Cuide dos pequeninos. Enfim, esteja sempre atento às situações de moradores de ruas, crianças que precisam. Sem dúvida, essas são as que mais sofrem. Devemos ter um olhar de compaixão para esse grupo, pessoas que tentam buscar soluções, talvez os órgãos governamentais, para que eles possam receber abrigo e alimentação. É o nosso dever de cobrarmos do governo que acolha e cuide de pessoas que estão em situação difícil. Entretanto, individualmente, se tivermos condições para isso, podemos e devemos levar alimento, vestimenta, tudo que você possa dar, o que você tem em demasia. É sempre bom nos lembrarmos da parábola do bom samaritano. Enfim, certamente há outras formas de servirmos o próximo em amor a Deus. E o objetivo dessa pregação é despertar que Deus seja glorificado e louvado em todas essas coisas. Amados e amadas, chegando ao final dessa pregação de nunca desista, nunca falte esperança. É o Espírito Santo de Deus que manda falar através desse servo a você, principalmente às servas do Senhor. Persista. Você foi escolhida para essa grande obra. Fiéis à palavra que estou ouvindo nesse momento, o Espírito Santo manda lhe dizer: não desista, não desanime, tenha esperança e fé. Quero aqui dizer a vocês que enquanto houver vida, sempre há uma esperança. Que o sangue de Jesus derramado na cruz lave o corpo, a alma e o espírito de todos aqui que estão visualizando esse vídeo, e repreenda todo o mal que está sob seu jugo, expulsando o demônio para as prisões do inferno, revestindo em cada um de vocês a sua armadura, para que blinde vocês contra o ataque do adversário, e que lhe dê paz e harmonia no coração. E aqueles que têm fé, e com a fé dê a cura a eles de qualquer doença física, espiritual, e dê a eles esperança, alegria, fé, perseverar, sonhar, e nunca perder, e nunca desistir dos seus sonhos. São as palavras que o Espírito Santo envia a você
serva do Senhor. Envia você, fiel da palavra. Envia você, meu filho do mundo, aonde meu braço não possa alcançar. Envia você, servo do Senhor, que não ouviu a palavra do Santo Evangelho, que nesse momento o Espírito Santo está levando até você essa palavra, que está ditando você, abrindo o caminho do bem, iluminando as trevas que estão sobre você. Em nome de Jesus. Glória à divindade do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Meu beijo a vocês, meu ósculo santo, a todos vocês que estão presenciando a palavra dirigida a você pelo Santo Espírito de Deus. Amém.